Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, totalmente dedicado para esclarecer dúvidas e questionamentos que você tem nas mais diversas áreas do direito. E é muito fácil você participar. Mande um WhatsApp para 51985946773 ou então por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E lembrando também, é possível assistir todos os programas no canal da TVE no YouTube. Confira lá. No programa de hoje, vamos tratar do direito de família e sucessões e estamos recebendo aqui a doutora Solange Guinteiro. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, tudo bem? Como é que estamos? Um abraço aos nossos telespectadores por estarem nos assistindo, isso é importante. Com certeza. E vamos para a primeira pergunta da senhora Fátima. Aliás, antes de fazer a pergunta, eu vou registrar o prestígio que a senhora Fátima expressa aqui. Ela assiste o programa todos os dias. Então, o prestígio da sua audiência, também o seu interesse em ter conhecimento sobre os temas que são tratados aqui no Consumidor em Pauta. Não só agradeço à senhora Fátima, como a vários outros que também fazem isso e às vezes não se expressam. Então, a senhora Fátima diz o seguinte, reforçando o que eu coloquei no início: assisto vocês todos os dias e as minhas perguntas sempre foram respondidas. E aí ela vem com a pergunta: tem uma amiga que o marido dela faleceu e tem uma herança do pai do marido. Ela quer saber se só os filhos têm direito à herança ou ela também tem. Viveram juntos 40 anos. 40 anos. Então, Fátima, que bom, né? Eu também vou mandar um abraço aí, e tenho certeza que está prestigiando o nosso programa, mas vou fazer um registro para que eu consiga responder de uma forma concreta e direta. Essa resposta sempre é muito importante colocar o regime do casamento ou até mesmo o regime da união. Tá certo. Que quando se casa, dependendo da época, se tem lá a data. E aí a gente sabe se é regime da comunhão universal, parcial ou até separação total. Então é importante a gente sempre saber. Então a todos os nossos telespectadores, quando tiverem um questionamento assim, é bom colocar o regime do casamento. Nesse caso aí, Fátima, em princípio a nora não tem direito à herança do sogro, a não ser que, aí vem, sempre tem o direito, é importante por causa disso. Se for pelo regime da comunhão universal de bens, o que acontece? O sogro morre, o marido recebe e depois o marido vem ao óbito. Então, aí ela terá direito ao que ele tem na meação. Então, isso é importante até, porque nós temos aqueles que são herdeiros necessários, que a gente chama. E hoje o nosso STJ considera a companheira ou até a esposa herdeira necessária. Ou seja, não chama de companheira e esposa, chama de cônjuge. Tá certo. E só para esclarecer, herdeiros necessários é a viúva... Desculpe, ascendentes, sempre eu digo, ascendentes, descendentes, e aí também o cônjuge. Os descendentes, os filhos, ascendentes, os pais e o cônjuge. A próxima pergunta é do senhor José, aqui de Porto Alegre. Ele diz: estou com 74 anos e tenho filhos. Se eu me casar com separação de bens e depois eu vier a falecer, a viúva terá direito de participar da herança dos meus bens particulares juntamente com os meus filhos? Seu José, Seu José, assim, inicialmente, porque ele casou, aí é importante, Ele casou pelo regime da separação total de bens, ou seja, em razão da idade, a gente chama necessária obrigatória, porque ele tem a idade mais de 70 anos. Então, nesse caso aí, como casou pelo regime da separação total de bens, quando vem ao óbito, não interessa mais para a sucessão qual o regime, Claro. Assim, direto. Ela vai sim, então ela fica, que nem nós acabamos de dizer. Os herdeiros necessários, quem são? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Se ela for casada, sim, terá direito. E algo bem importante também, que às vezes a gente não fala e é importante, se estiverem convivendo, o senhor vier ao óbito, como está nos questionando aqui,
o direito real de habitação. Ou seja, aquele que está morando e, apesar, às vezes, não tem direito à herança, né, não terá direito, ela terá direito real de habitação. Isso é importante também nós conferirmos. Aquele que fica pode. E aí, o que é direito real de habitação? Né? Um exemplo, até para a gente deixar mais esclarecido aqui para os nossos telespectadores. Tem um imóvel, o qual eles moram nesse imóvel, ele vem ao óbito e ela continua morando até ir ao óbito também, ou renunciar ao direito real de habitação. Importante isso, né? Às vezes o pessoal, os nossos telespectadores ou as pessoas não têm ideia deste direito real de habitação. Tá certo. Mas, e, por exemplo, se no caso os herdeiros decidirem vender o imóvel do qual ela não tem direito na partilha, ela continua com o direito de habitação? Continua com o direito real de habitação, até vir ao óbito. Tá certo. Só que tem um detalhe, né? Até a gente está com um probleminha lá no nosso escritório, né? Só que quem tem direito real de habitação, que está morando com exclusividade no imóvel, tem que pagar as despesas, ou seja, IPTU, que vai ter, e se for apartamento ou condomínio, casas que também tem. Isso é importante, porque senão descaracteriza, pode até vir a perder o direito real de habitação. Poderá, né? Mas a responsabilidade de quem usa com exclusividade o imóvel tem que pagar os seus acessórios. Tá certo. Próxima pergunta, doutora Solange, é do senhor Augusto. As despesas mensais do meu filho são altas. Gostaria de saber se a minha ex deve arcar com a metade dessas despesas e eu com a outra metade. Eu sempre digo assim, quando a gente é questionado nesse caso aí, os pais têm o dever, têm obrigações, né? Os pais. Então, quando a gente fala pais, é a mãe e o pai, né? Até para deixar bem claro aos nossos telespectadores. Então, ambos têm que contribuir. Seja com alimentos in natura, o que significa, né? Pagar a escola, pagar o plano de saúde, pagar o dentista, pagar o futebol, o esporte, a natação. Então, isso ele pode, né? A pessoa pode se comprometer, mas também tem que contribuir com algum valor em espécie, que é em dinheiro. Tá? Então, ambos têm que contribuir. Se ele está exclusivamente com muitas despesas do filho, pode sim o próprio filho, que é ele que será a parte legítima na relação processual, que vai postular. Tá certo. A próxima pergunta é de uma telespectadora que optou por não se identificar. E ela relata: sou solteira, não tenho filhos e meus pais já são falecidos. Posso fazer testamento deixando todos os meus bens para quem eu quiser ou posso dispor de apenas 50% e o resto fica automaticamente com o meu irmão? Aí voltamos àquele ponto, né? Hoje é direito às sucessões, né? Brincadeira, até para descontrair um pouco. Se ela não tiver herdeiros necessários, ela pode dispor de 100%. Voltamos, né? Me questionou até e eu deixei passar. Quem são os herdeiros necessários? São os ascendentes, os pais, que ela não tem, os descendentes, filhos, e aí o cônjuge. Se ela não tem, então ela pode sim dispor 100% do patrimônio. Ok. Isso? É exatamente isso, tá? Muito claro, doutora. Lembrando também aos nossos telespectadores e telespectadoras que se você tiver alguma dúvida ou questionamento, use os nossos 2 canais, seja pelo WhatsApp, via o número 51985946773, ou se preferir, pelo nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br. Também, reforço aqui, doutora Solange, que é possível assistir esse programa e outros no nosso canal, no canal da TVE, no YouTube. O próximo questionamento é do senhor Frederico. Meu pai faleceu há 1 mês e meio e ainda não conseguimos abrir o inventário. Ele era muito desorganizado e não conseguimos identificar documentos de imóveis, de contas bancárias, entre outras coisas. Se não abrirmos inventário agora, teremos que pagar multa? Como descobrir o que ele tinha de bens? Bom, inicialmente, assim, o inventário, sim, no nosso Código de Processo Civil, ele dá um período, né? Porque se não ajuizarem o inventário, ele terá a multa. Mas, no tocante a como descobrir os bens, se todos os herdeiros, os filhos, no caso, né? Se todos os herdeiros
estiverem de acordo, uma sugestão que se dá aqui para buscar qual é o patrimônio, ou seja, realize um inventário extrajudicial, vá até o tabelionato, entre todos os herdeiros, ou se tiver 1 ou 2 ou 3, decida quem será nomeado inventariante, será feita uma escritura pública de inventariante, claro, todos têm que concordar, não pode ter litígio, porque os procedimentos extrajudiciais nos tabelionatos não pode ter litígio, né? Isso é uma novidade, muito bom. Eu acho que isso aí desafoga muito o judiciário também, né? Fazendo uma colocação à parte aqui, mas é importante, que eles têm, né? Então, vá até lá, peça para fazer uma escritura pública, nomeando um dos herdeiros inventariante, e com essa escritura pública ele pode ir aos bancos, ver se o pai tem algum crédito, se tem valores, inclusive se está devendo. Acho que é importante também, né? Porque hoje meio que as contas bancárias, quando é registrado o óbito, automaticamente vai o CPF e tudo, naquele momento, em torno de um mês, já fica cancelado, né? Porque hoje o sistema eletrônico é belo em razão disso. Noticiou o óbito e já as consequências são realizadas, né? Receita Federal e tudo aquilo. Mas é bom, então, ter essa escritura e saber quais são os bens que ele poderia ter. Se não quiserem, ou se tiver litígio, o que eles podem fazer? Fazer a abertura do inventário e pedir, inclusive, para oficiar aos órgãos se ele tem ou não. E no tocante a bens imóveis, mais ou menos tem uma ideia se ele tinha alguma coisa na praia. Exemplo, se tem um sítio, se não tem, aí fazer buscas nos registros de imóveis, pelo próprio endereço, ou até mesmo pelo nome do falecido. Isso é importante para quê? Para que busque quais são os bens. E a primeira coisa que tem que se fazer quando abre um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, o que é? É tirar uma certidão negativa de testamento. Então, o que é isso? Isso é primordial, é a certidão de óbito e a certidão negativa de testamento. Porque aí, ao expedir a certidão, já diz se deixou ou não o testamento. Uma pergunta extra aqui, na verdade duas, tá? Primeiro, se tem algum prazo para ser feito o inventário, e segundo, até que tem a ver mais com a pergunta original do nosso telespectador, existe alguma forma, já que ele relata que o pai não era muito organizado, né, desorganizado, como ele referiu, existe alguma forma mais tecnológica, por exemplo, eu posso entrar nos cartórios, numa plataforma e saber se tem algum registro de algum contrato de compra-venda? Sim, hoje é tudo online, né? A gente pode ir até o registro de imóveis, desculpe, e lá fazer uma busca. Bota o CPF, eles fazem a busca também, né? Tá. Por isso que a gente referiu isso. Só que os bancos, eles não vão informar nada, absolutamente nada, porque eles não têm essa permissão. Eles vão dizer assim, só através do Poder Judiciário, só com autorização do juiz. Mas hoje a gente tem essa autorização da escritura. Sim, nós temos no prazo para abrir o inventário, né? Então fica um período lá, eu não me lembro agora se é de 60 ou 90 dias que pode, mas dentro disso a gente pode postular. Só que isso é lei federal, né? Então está lá no Código de Processo Civil. Ok, doutora Solange. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Hoje estamos tratando do direito de família e sucessões com a presença aqui da doutora Solange, que está esclarecendo dúvidas e questionamentos enviados pelo WhatsApp 51 985 946 773 ou então pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutora Solange, é da senhora Clarice. Meu irmão faleceu e deixou uma dívida grande no cartão de crédito. Os meus sobrinhos terão de pagar tal dívida? Será paga somente após o encerramento do inventário? O que eles devem fazer? Aí assim, sempre refiro o seguinte, que é importante, né? As dívidas, elas não são dos herdeiros,
elas são do espólio. Então, o espólio, a partir do momento que alguma pessoa vem ao óbito, se abre a sucessão. O espólio é quando realiza a abertura do inventário, certo? Isso é importante saber. Então, se tem dívidas, o espólio pagaria, que seria o caso, o falecido. Mas, para que pague os valores das dívidas, porque nós temos assim o ativo e o passivo, tá? Os bens que foram deixados e o passivo, que são as dívidas. Então, se o espólio não tiver condições de pagar, vai ter que ter dentro do patrimônio. Mas aí, para a busca, a cobrança, vai ter que entrar com uma ação de cobrança ou então até mesmo se habilitar no inventário. Ou seja, quem for o credor. Parece que aí é cartão de crédito ou uma ação de cobrança. Não se sabe se já está em andamento ou não, perfeito? Mas sim, o espólio vai ter que pagar. Aí o que acontece? Mas assim, se tem 100 mil, tem 20 de dívida, é pago pelo espólio. De repente, eles não vieram cobrar ainda, através de uma ação de cobrança, não se habilitaram no inventário. Tá? Então, o que pode ser feito? Aí, de repente, o cartão de crédito vem e cobra. Aí vai entrar dentro da legítima de cada herdeiro. Se tem 3 filhos, né? Cada um receber 100 mil, um exemplo rápido. Tá. Então, ali vai sair de cada um na sua parte. Isso é bem importante a gente referir. E, às vezes, também acontece, quando tem dívidas, o próprio credor descobre, né, que tem o inventário tramitando, ou até mesmo extrajudicial, daqui a um tempo vai se ter essas informações, ele pede para realizar, se for uma cobrança, se for discutir ainda, a penhora no rosto dos autos do inventário. No caso... E aí sim, né, não sei se ia me perguntar, desculpe, para finalizar não pode ter nada de dívidas junto ao inventário. Tá certo. Mas, por exemplo, no caso citado aqui pela Clarice do cartão de crédito, tá? Ele não pagou o cartão, obviamente deve ter colocado ele como devedor, incluído no Serasa, né? Portanto, vai entrar com uma ação para cobrança de dívida. Isso. Lá no final da ação é decidido que ele tem que pagar a dívida. Já foi feito o inventário, os herdeiros aí terão que pagar? Sim, aí na legítima de cada um. Ah, correto. Foi aquele finalzinho que eu disse, então na legítima de cada um. Tá certo. Entendi agora, finalizou o inventário, sim. Eles podem vir cobrar dos herdeiros. Dos herdeiros. Tá certo, doutora. A próxima pergunta é do senhor Pedro. A minha madrasta está colocando o nome dela, todos os bens que tem adquirido junto com meu pai. Quando ele falecer, não vamos ter direito à herança porque está tudo no nome dela? Ele fala em madrasta, eu tenho ideia de que já casaram, tá? Porque também tem união estável. Então, se ele vier ao óbito, tudo estiver no nome dela, em princípio parece que ela vai herdar tudo. Tá? Herdar não, aí seriam os bens dela, nem se comunica. Mas aí, através de uma ação judicial, se busca, né, que eles eram companheiros, que eles eram casados, e aí sim vai se buscar a abertura do inventário, né? E vai ser uma discussão muito grande relativamente a isso. Mas vai ter que decidir se ela vai ter direito ou não. Além da metade, ela também herda, né, em relação aos filhos. E essa, pela sua experiência, e esse tipo de embate, da ação, a chance de êxito, ela é... Aí, sabe, assim, eu cada sempre caso, digo, né, a gente depende das provas, do que vai se buscar. E uma ideia, uma colocação que eu faço, não é ideia, retificando, uma colocação que eu faço, se forem passar a discutir, a litigar, façam um acordo. A gente faz. Eu acho que o acordo é uma forma suasória, amigável de realizar, porque senão acaba que leva tanto tempo para se discutir, para conseguir provar, que às vezes o valor é maior do que qualquer outra coisa. Então, porque tem dívidas, né? Tem bens, tem patrimônio, porque quando a gente recebe uma herança, né, que a gente refere de acordo com o Código Civil, ele vai deixar, se são bens, eles têm valores a serem pagos. Às vezes as pessoas não pagam e tem dívida de condomínio imensa, tem dívida de IPTU, né? Ficam só discutindo de quem é quem vai pagar, quem não vai. É importante até fazer um acordo, mas que demora e dependendo das provas, sim, né? No final o juiz vai decidir se tem ou não direito de realizar a sucessão. Tá certo.
próxima pergunta é da senhora Cristiane. Estou separada do meu ex há mais de 15 anos. Nunca formalizamos o divórcio. Agora resolveu aparecer e quer a parte dele na casa que compramos juntos. Nunca pagou imposto nem nada. Ele tem esse direito? O que eu faço? Pergunta ela. Sempre digo, né? A regularização da vida da pessoa. Porque o direito à partilha é imprescritível. Eles casaram, e agora ela buscou o divórcio e vai ter que partilhar, sim, esse imóvel. O que pode, aí até para colaborar, para não ficar, né, tão negativa a minha resposta, mas é a lei, não sei o que crio, é essas despesas que tiveram ser deduzidas. Mas ele também vai dizer que ela usou com exclusividade o bem. Então tem aí, percebe? Sim, Se a gente arruma de um lado, vem do outro lá, né? Sim, vai ela ter. usou com exclusividade o bem que não era só dela. Não regularizou na época, não. Mas o direito à partilha aí é imprescritível, né? Ele vai buscar, assim, porque no registro de imóvel está lá o nome dos dois. Os dois casados têm que partilhar. Tá certo, tá certo. É uma, como se diria no popular, esse tipo de embate é uma via de duas mãos. Tem os dois lados, né? Ok. Lembrando sempre que aqui no Consumidor em Pauta estamos à disposição, à sua disposição, para responder todos os questionamentos e dúvidas que você tiver através dos nossos canais. O nosso WhatsApp 51985946773 ou então por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos tratando do direito de família e sucessões, recebendo a doutora Solange Guintiero. A próxima pergunta, a pessoa optou por não se identificar. E ele relata o seguinte: meu pai faleceu e eu e meu irmão ficamos com quase nada da herança. A maior parte ficou com a minha madrasta. Isso está certo, doutora? Veja, se eles casaram, ela tem direito à minhação. E como a lei permite que o cônjuge é herdeiro junto com os filhos, na proporção, então, por isso, a meu ver, né, que ela recebeu mais do que eles. Porque é algo assim que, às vezes, o pessoal não se dá conta quando há o óbito, principalmente. Porque a viúva ela não recebe herança ali, quando é metade, 50%. Ela recebe a meação, porque construíram junto, né, os bens juntos. Então, ela vai tirar a sua metade e o restante é que fica para a sucessão, no caso, o inventário. Né? Tá. É metade. Muito que bem. Aí disso ela também entra com os filhos. Isso. Aí, dependendo se o regime é parcial, depois, né? Tem as suas exceções, não vamos entrar no mérito. Mas por isso que deve ter ela recebido um pouco mais. Mas em relação à sucessão, ela deve ter recebido correto. Além disso, no inventário, não se realiza o inventário de uma forma diferenciada, dentro da norma legal, porque teremos um juiz, no caso, né, a qual ele vai analisar e ver, olha, tá, traz isso, faz aquilo, né, traz as certidões, traz os documentos, é isso? É. Então, ela tem direito. O juiz não dará direito se ela não tiver. Porque isso tudo é fiscalizado, entre aspas, né? Acho que a termo não é isso, mas tudo isso através do Poder Judiciário. Ele vai ter que realizar. Se for extrajudicial, né? Vamos falar os dois lados que hoje está muito na moda. O tabelião também tem essa responsabilidade. Olha, ela tem direito, não tem direito, os filhos têm direito, e aí eles levam toda a documentação. Tá, nesse caso, se for no tabelionato, é definitivo. Depois ele não pode recorrer. A partilha referente, sim, a partilha pode recorrer, ela tem um prazo, né, prescricional, pode recorrer também. Ok. A próxima pergunta é do senhor César. Estou me divorciando e a ex quer a metade de tudo que eu adquiri com o suor do meu trabalho. Ela pode pedir isso? Pergunta o César. Ele é casado aí, não me lembro. Estou me divorciando tá, e então a ele ex... é casado. Então ele é casado. Ex. Porque às vezes a gente tem essa... Porque tem a dissolução da sociedade e tem o divórcio. Divórcio, quando tem certidão de casamento, são casados. A dissolução, quando tem uma escritura de união estável, e aí dissolve, né? Já tem escritura. Se adquiriram bens durante a união, aí não interessa se ela ajudou ou não. Desculpe, se ela deu dinheiro, se tem que provar, não. A união já
presume que os dois adquiriram de uma forma comum. Se foi isso, meio a meio. Aí vem a minha ação, meio a meio. Meio. Isso é importante. Correto. Tá? Eu contribuí mais do que ela. Eu trabalhei, como ele diz, o suor, e ela ficou em casa. Isso não interessa. Tá certo. Uma dúvida aqui que me surgiu. A senhora citou o seguinte, se eles forem, né, tinham um casamento formal ou união estável. Aí a união estável não existia formalmente. Também vale essas Aí se entra com pedido de reconhecimento e de solução de união estável. Ou seja, o juiz vai ter que reconhecer, as partes vão ter que provar e é aceito. Ok, muito obrigado, doutora Solange. Consumidor em Pauta fica por aqui. Agradecemos o prestígio da sua audiência e esteja conosco no próximo programa. Até lá!